Turma, hoje vamos falar sobre as operações com conjuntos. Quais são essas operações? A primeira dessas operações é exatamente a união de conjuntos. O que vem a ser a união? Que a gente utiliza esse símbolo aqui, ó, esse U, para representar a união de dois conjuntos. Se eu colocasse para vocês esse retângulo, e eu digo para vocês que esse retângulo ele representa o nosso universo, que eu vou representar por esse U aqui um pouquinho mais longo. E eu coloco aqui dentro dois conjuntos. Eu vou colocar um conjunto que eu vou chamar de conjunto A e vou colocar um outro conjunto que eu vou chamar de conjunto B. Então aqui tem um A e aqui eu tenho um B. Então do lado eu tenho aqui o conjunto A, do lado esquerdo, do lado direito eu tenho o conjunto B. Se alguém perguntasse para vocês quem é a união B, o que isso ia resultar? Eu adianto para vocês que isso já ia resultar em um terceiro conjunto. Esse terceiro conjunto ele ia ser formado por todos os elementos X pertencentes ao universo. Esse U aqui, pessoal, é U de universo. Tal que esse elemento, ele seria elemento de A ou seria elemento de B. Esse conectivo que eu estou usando no momento, ele não dá essa ideia aparente que vocês acham que é de exclusão. Esse conectivo que eu estou usando aqui no momento, ele está me dando uma ideia de inclusão. O que isso quer dizer? Isso significa dizer que quando eu digo que o elemento X ele está em A ou está em B, eu estou garantindo para vocês que ele está em pelo menos um dos dois conjuntos. Ou ele vai estar somente em A, ou vai estar somente em B, ou ele vai estar em ambos. É isso que eu quero dizer com esse conectivo OU, no momento da união. Então, professor, o que pode ocorrer? Vamos pintar aqui de amarelo. Ele pode estar somente em A, está aí destacado para vocês. Pode estar somente em B, ou ele pode estar em ambos. Então, isso que eu acabei de colorir aí, representa exatamente a união B. Como vocês estão percebendo, o elemento ele pode ficar só em A, pode ficar só em B, ou pode ficar em ambos. É isso que significa unir dois conjuntos. Se eu perguntasse para vocês quais são as propriedades associadas à união de dois conjuntos, o aluno vai me responder que as propriedades associadas à união de dois conjuntos são as seguintes. Primeira delas, você unir um conjunto A com um conjunto B é a mesma coisa de você unir B com A. Ou seja, você vai colorir os mesmos conjuntos. Então, A união B, professor, é a mesma coisa de B união A. Pronto. Uma outra coisa interessante é se você unir um conjunto qualquer com um conjunto vazio. Lembrando que quando você une dois conjuntos, você quer o conjunto de elementos que pertence a pelo menos um deles. Você quer os elementos que sejam elementos de A ou do vazio. Então, nesse caso, a união vai dar o próprio conjunto A. Se eu perguntasse a vocês o seguinte, vamos dividir aqui o nosso quadro, e uma terceira propriedade. Imagine a seguinte situação, que o conjunto B ele esteja contido no conjunto A. Nessas circunstâncias, se eu perguntasse para vocês quem é a união B, o que isso seria? Pense bem, eu estou dizendo para vocês que o conjunto B ele está dentro do conjunto A. Então aqui eu tenho um conjunto B, perceba que ele está aqui dentro do conjunto A. Evidentemente, se eu unir os dois conjuntos, olha o que ocorre. Ao unir os dois conjuntos, eu vou achar exatamente, turma, o conjunto A, que é o conjunto que contém o conjunto B. Então, se B estiver dentro de A união B resulta em A. Tudo bem? E uma outra coisa, uma quarta propriedade, é você notar que unir o conjunto A com o conjunto B e o resultado disso unir com o conjunto C é a mesma coisa de você pegar A e unir com o resultado da união de B com C. A associação, a ordem com que você faz as associações das uniões não vai alterar o resultado. Então, é isso que eu tenho que falar para vocês sobre união de dois conjuntos. Vamos falar agora sobre a interseção de dois conjuntos. Na interseção de dois conjuntos, vamos observar o seguinte. Eu vou continuar construindo aqui o nosso retângulo, onde esse nosso retângulo representa o nosso universo. E dentro desse nosso universo, eu vou destacar dois conjuntos. Um deles eu vou chamar de A e o outro eu vou chamar de B. Muito bem, então o da esquerda é o A e o da direita é B.
E agora eu quero saber o que seria a interseção de dois conjuntos. Seria esse símbolo aí, como se fosse o U de cabeça para baixo. Então, A interseção B, o que isso aqui vai representar? De já adianto, isso vai ser um terceiro conjunto dotado da seguinte propriedade. Ele vai ser constituído por todos os elementos do universo, como você nota, a interseção de A com B vai estar, continua dentro do universo, só que vai satisfazer a seguinte condição. Qual é a condição? É que esse elemento da interseção, ao mesmo tempo que ele é elemento de A, simultaneamente ele tem que ser elemento de B. É como se a interseção entre dois conjuntos fosse exatamente essa parte que eu estou destacando aí para vocês. Essa parte que eu pintei de amarelo seria A interseção B. Perceba que todos os elementos que estão nessa parte amarela, ao mesmo tempo que eles são elementos de A, eles também são elementos de B. Professor, quais são as propriedades associadas à interseção de dois conjuntos? Então vamos citar essas propriedades. Primeira delas, se você é muito parecida com aquela primeira propriedade da união que eu acabei de falar. Primeira delas, se você pegar a interseção de A com B, é a mesma coisa, turma, de você pegar a interseção de B com A. Ou seja, o conjunto obtido, o resultado final, continua sendo o mesmo. Uma outra situação é se você pegar a interseção de um conjunto com um conjunto vazio. Lá na união, quando a gente pega a união de A com vazio, o resultado é A. No caso, quando pegamos a interseção, como temos que pegar os elementos que são comuns aos dois simultaneamente, então os elementos que são comuns aos dois simultaneamente não existem, já que o conjunto vazio, ele é vazio, ele não tem elemento. Ora, se ele não tem elemento, como é que ele vai ter elemento comum com A? Então a interseção de qualquer conjunto com conjunto vazio, o resultado, turma, sempre será o conjunto vazio. A terceira propriedade, ela seria mais ou menos o seguinte. Se eu afirmasse para vocês que um conjunto B qualquer estivesse contido no conjunto A. Nessas circunstâncias, o que eu poderia afirmar sobre a interseção de B com A? Então imagine que eu tenho um conjunto dentro do outro. Eu tenho um conjunto B que está contido nesse conjunto A que eu estou desenhando aqui para vocês. Então, aqui interno é o B e mais externo eu tenho A. Eu quero pegar os elementos que são comuns simultaneamente aos dois conjuntos. Cara, os elementos que são comuns simultaneamente aos dois conjuntos são apenas os elementos, turma, que estão em B. Então, lá na união, não sei se vocês estão lembrados, quando um conjunto estava dentro do outro, a união era exatamente o conjunto mais abrangente, mais externo. Agora, quando um conjunto está dentro do outro, eu perguntar sobre a interseção, é o conjunto mais interno. Então, o conjunto formado pelos elementos que são comuns a B e a A, sabendo que B está dentro de A, vai ser o próprio B. Tudo bem? Uma quarta propriedade seria você fazer o seguinte. Vamos supor que você pega o conjunto A e quer fazer a interseção dele com o resultado da interseção de B com C. Turma, isso é a mesma coisa de primeiramente você realizar a interseção de A com B e somente o resultado disso fazer a interseção com C. Isso quer dizer que a ordem com que essas interseções são feitas, as associações feitas das interseções de 3 ou mais conjuntos, não depende da ordem com que você faça essas interseções. E uma curiosidade interessante é o aluno notar que a interseção entre dois conjuntos necessariamente vai estar contida na união dos mesmos. E você percebe isso nessa figura. Isso aí aqui do meio. Você nota que realmente, se eu pegar a interseção de dois conjuntos, vai estar contida na união. Olha para cá. Essa partezinha amarela representa a interseção de A com B. E essa interseção ela está contida na união. Então, isso aqui é uma das propriedades que você tem que perceber. Vamos falar agora sobre diferença de conjuntos. Na diferença de dois conjuntos, vamos continuar construindo esse retângulo. Esse retângulo vai continuar representando o nosso universo. E dentro desse nosso universo, eu vou destacar dois conjuntos. Um deles eu vou chamar de A, o conjunto mais da esquerda, e o conjunto mais da direita eu vou chamar de B. Então, aqui é o A e aqui é o B. E o que eu vou perguntar para vocês é quem é A menos B?
O aluno responde: professor, é possível fazer uma diferença entre dois conjuntos? Eu digo sim. E o que é interessante é que essa diferença vai resultar em um terceiro conjunto. Professor, e quem é esse terceiro conjunto? É o seguinte: a diferença entre dois conjuntos A e B vai resultar em um conjunto formado por todos os elementos X. É óbvio que continua dentro desse nosso universo, continua aí dentro desse retângulo. Só que agora esses elementos, eles serão elementos de A, ao mesmo tempo que eles não são mais elementos de B. É como se do conjunto A eu tivesse que tirar dele tudo dele que está em B. Então aqui tem o conjunto A. Se de A eu vou tirar toda a parte dele que está em B, eu estou tirando na realidade a interseção. Então se de A eu tirar tudo que está em B, o que vai me restar? O que vai me restar, turma, é exatamente essa parte que eu estou destacando de amarelo. Então, essa parte que eu estou destacando de amarelo é ela que representa A menos B. Então, note que A menos B ele é formado por todos os elementos do universo que são elementos de A. No entanto, eles não são elementos de B. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês, eu colocasse aqui o conjunto A e o conjunto A fosse constituído dos elementos 1, 2, 3 e 4. Tá aí. E coloco o conjunto B e ele é constituído dos elementos 3, 4, 5 e 6. Se alguém chegar para te perguntar quem é A menos B. Ora, para você encontrar esse conjunto A menos B, basta você retirar de A tudo dele que está em B. Você nota que os únicos elementos de A que estão em B são o 3, olha aqui o 3 está em B, e o 4. O 4 também estão em B. Os demais elementos 1 e 2 não estão em B. Então, de A, eu vou tirar a parte dele que está em B. Qual é a parte dele que está em B? 3 e 4. Então, se de A eu tirar 3 e 4, que é a parte dele que está em B, vai ficar apenas 1 e 2. Esse conjunto, formado pelos elementos 1 e 2, é que representa o conjunto A menos B. Professor, quais são as propriedades associadas à diferença de dois conjuntos? Olha aqui, a primeira propriedade. Você percebe de imediato que quando eu falo do conjunto A menos B, ó, esse conjunto aqui, que está pintado aqui de amarelo, perceba que ele está contido no A. Então, toda vez que eu perguntar quem é A menos B, uma coisa você pode afirmar, que o conjunto A menos B, ele está necessariamente contido no conjunto A. Professor, o que ocorre se do conjunto A eu retirar o conjunto vazio? É como se você estivesse dizendo para mim que de A você não vai tirar nada. Se você não vai tirar nada de A, você vai ficar com A. Professor, e se eu fizesse o contrário? E se do vazio eu retirasse o conjunto A? É como se você tivesse que fazer o seguinte: quando você tira de A, tira B, você está tirando toda a parte do A que está em B. Então, se do vazio você vai retirar A, é que do vazio você vai retirar tudo dele que está em A. Ora, o vazio está vazio, não existe nada dele em A. Então, se do vazio você não vai tirar nada, o que vai resultar? Vai resultar o vazio. Professor, eu estou retirando o A. Sim, mas ao pé da letra, o que a gente retira é a parte do vazio que está em A. Não existe absolutamente nada do vazio em A. Então, essa diferença vai dar vazio, ok? E uma outra coisa interessante é o aluno perceber que se do conjunto A, quando eu olho bem, olhe bem para essa partezinha amarela. Essa partezinha amarela é como se do conjunto A eu estivesse retirando a interseção dele com B. Então, na realidade, quando de A você retira a interseção dele com B, o que você está obtendo na realidade? Você está obtendo na realidade A menos B. É como se eu tivesse, olha turma, achar A menos B é a mesma coisa de pegar A e tirar dele tudo que está em B. Como é que eu acho a parte dele que está em B? Achando a interseção, achando o que é comum simultaneamente a ele e a B, ok? Vamos fazer aqui uma questão envolvendo união, envolvendo interseção, envolvendo diferença de conjuntos. Vamos ver como é que você se sai nessa questão agora. Essa questão diz o seguinte: dados os conjuntos A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e B, formado pelos elementos 4, 5, 6, 7 e 8, determine, letra A, quem é A união B, letra B, quem é A interseção B, letra C, quem é A menos B, letra D, quem é B menos A. Como resolver
esse problema. A gente vai fazer o seguinte, o que é achar A união B? Professor, achar A união B é pegar o conjunto de elementos que se encontram em A ou B. Quando eu falo A ou B, é que se encontra só em A, só em B, em ambos. Então, nesse caso, eu pergunto a vocês, eu vou considerar como possível elemento de A união B o 1 que está aqui no A? Eu digo sim, o 1, porque eu tenho que pegar os elementos que estejam só em A. Quem é que está só em A? Professor, quem está só em A é o 1, é o 2 e o 3. Ah, então eu tenho que pegar esses elementos que estão só em A. Eu também devo pegar quais elementos? Os que estão nos dois ao mesmo tempo. Quem é que está nos dois ao mesmo tempo? O 4 e o 5. Só isso? Não, eu também tenho que pegar os elementos que se encontram apenas no B. Quem é que se encontra apenas no B? O 6, o 7 e o 8. Pronto. Acabamos de construir o conjunto A união B. No entanto, se eu quero saber quem é A interseção B, eu só devo considerar os elementos que são comuns simultaneamente a A e B. Note que os únicos elementos que são comuns simultaneamente a A e B é o 4 e o 5. O 4 e o 5 são os únicos dois elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, A interseção B é formada apenas dos elementos 4 e 5. Professor, o que é A menos B? Turma, A menos B quer dizer que de A, você vai tirar dele tudo que está em B. Quando eu falo tirar B, na realidade, tu vai tirar de A a parte do A que está em B. Você nota que 1, 2, 3, 4 e 5, a parte do A que está em B é somente o 4 e 5. Então, desse conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, eu vou retirar apenas 4 e 5, porque é a única parte do A que está em B. Assim, o que é que vai sobrar? O 1, 2 e o 3. Ah, professor, então esse conjunto constituído dos elementos 1, 2 e 3 é o conjunto A menos B. Da mesma forma que se eu perguntar para vocês quem é o conjunto B menos A, o que você vai fazer agora é do B retirar tudo dele que está em A. Você sabe que do B, a única parte do B que está em A é o 4 e o 5. Então, desse conjunto aqui do B, eu vou retirar o 4 e o 5, ficando com 6, 7 e 8. Então, o conjunto B menos A, ele é constituído dos elementos 6, 7 e 8. Então, com esse exemplo, eu acho que não resta mais nenhuma dúvida para vocês sobre união, sobre interseção e nem sobre diferença de conjunto. O que vamos falar agora é sobre complementar. O que vem a ser o complementar de um conjunto em relação ao outro? Professor, o que isso significa? Vamos ver exatamente agora. O que vem a ser o complementar de um conjunto em relação a um conjunto universo? Imagine o seguinte. Esse retângulo que eu estou colocando aqui no quadro representa o nosso universo U, tá bom? Dentro desse retângulo, eu vou colocar um conjunto que eu vou denominar de conjunto A, tudo bem? Se alguém escrevesse a seguinte notação para vocês, o que vem a ser o complementar de A em relação ao universo U? O que a pessoa está querendo dizer com isso para vocês? Ela está querendo te dizer, ela está te perguntando o que falta para A ser o universo. É isso que ela está te perguntando. Então, eu tenho um conjunto A e tem um universo. É claro que o conjunto vai ter que estar, o conjunto A tem que estar contido no universo. Então, se alguém te perguntar o que falta para A ser o universo, essa parte que falta para A para ser o universo, seria exatamente essa parte que eu estou destacando de amarelo. Então, essa parte que eu destaquei de amarelo é exatamente o que falta para A ser o universo. Essa parte que eu destaquei de amarelo é que é o complementar de A em relação ao universo. Você nota que esse complementar de A em relação ao universo é como se eu estivesse pegando o universo e retirando dele o A. É isso. Quando você fala de complementar de um conjunto em relação ao universo, em cima do conjunto você pode colocar uma barrinha. Então, quando você coloca essa barrinha, já fica sabendo que você está falando não do A. Você está falando do complementar de A em relação ao universo. Ou então, simplesmente, você pode colocar em cima do conjunto A essa letrinha C de complementar. Então, quando eu colocar essa letrinha C em cima do A, você vai entender que eu estou considerando como sendo complementar de A, sempre, turma, em relação ao universo. Então, essas duas notações, elas podem ser utilizadas para representar o complementar de um conjunto em relação a um determinado universo dado.
Professor, me diga uma coisa. Eu noto que para achar esse complementar, então seria essa partezinha bem que é amarela, vou até destacar, quem é essa parte amarela aqui é o complementar de A, tá aí, o A com a barrinha em cima. É o que falta para A para ser o universo. Isso significa dizer que em um dado universo, se não ocorrer o conjunto A, quem é que vai ocorrer? O seu complementar. É como se o conjunto A, se ele fosse caracterizado por uma propriedade, o seu complementar seria caracterizado pela negação dessa propriedade. Então, se você considerar o conjunto A caracterizado pela propriedade nascer pelo menos um dos 5 filhos de um casal do sexo masculino, o seu complementar seria caracterizado por essa propriedade. Seria a propriedade de não nascer nenhum filho homem, seria a propriedade de todos os filhos serem mulheres. Então, essa observação é muito importante. Então, se você tem um conjunto A e ele é caracterizado por uma propriedade, o seu complementar será caracterizado pela negação dessa propriedade. Então, por isso, dessa propriedade. Por isso a importância de saber negar corretamente. Porque muitas questões que a gente vai ver de probabilidade, é muito mais simples calcular a probabilidade de ocorrer o complementar do evento do que calcular a probabilidade do evento em si. E aí, para identificar o complementar, você tem que saber negar. Por quê? Se o evento A é caracterizado por uma propriedade, vamos supor P, o seu complementar será caracterizado pela negação de P. Tudo bem? Turma, então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar uma situação bem particular disso. Professor, qual é a situação bem particular? É o seguinte. Eu não tenho mais agora universo e um conjunto. O que é que eu tenho agora? 2 conjuntos. 2 conjuntos. Só que esses 2 conjuntos, que eu vou colocar aqui no quadro, eles obedecem uma condição. Um está dentro do outro. Perceba bem, um conjunto está dentro do outro. Então você tem aqui o conjunto A e você tem aqui o conjunto B. Como vocês estão percebendo, o conjunto B ele está contido no conjunto A. Nessas circunstâncias em que eu tenho um conjunto dentro do outro, eu posso falar de complementar de um em relação ao outro, somente se um estiver dentro do outro. Ou seja, nessas circunstâncias, eu posso falar de complementar do B em relação ao A. Sempre eu falo do complementar do mais restrito para o mais abrangente. Então, professor, eu poderia falar de complementar de B em relação a A se o B tivesse apenas alguns elementos comuns com A? Não. Você só pode falar de complementar de B em relação a A se o B estiver contido no A. Então, se o B estiver contido no A, o que vinha a ser o complementar de B em relação a A? Não mudou nada. Continua sendo o que falta para B ser A. O que falta para B ser A? O que falta para B ser A, turma, é exatamente essa parte que eu estou destacando da cor amarela. Essa parte que eu destaquei da cor amarela é exatamente a parte que falta para B ser A. Essa parte que eu destaquei da cor amarela, vou até botar amarelo de novo, se você não me permitir, essa partezinha amarela é que seria exatamente, vou escrever da cor azul mesmo, essa partezinha aqui, azul aqui, seria exatamente o complementar de B em relação a A. Seria exatamente o que falta para B em relação a A. Ou seja, o complementar de A de B em relação a A é o conjunto A menos o conjunto B. Professor, então agora eu vou usar esse símbolozinho aqui. Eu digo não use. Esse símbolo só pode ser usado se o complementar for em relação ao universo. Aqui não. Aqui é o complementar de um conjunto em relação ao outro. Então, jamais você pode utilizar esse símbolo. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um conjunto A e o conjunto A fosse formado dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Tá aí o nosso conjunto A. E o nosso conjunto B, ele é constituído dos elementos 1, 2 e 3. Alguém chega para mim e me pergunta, professor, é possível, nesse caso, falar de complementar de B em relação a A?
Eu digo, para ser possível falar isso, o B tem que estar contido em A. Perceba que os elementos de B são 1, 2 e 3. E esses elementos 1, 2 e 3 estão em A. Então, o B está contido em A. Então, nesse caso, professor, quem é o complementar de B em relação a A? É o que falta para o B ser A. O que é que falta para o B ser A? O 4 e 5. Então, o complementar de B em relação a A seria o conjunto constituído dos elementos 4 e 5. Então, espero que essa ideia de complementar tenha ficado claro para vocês. E lembre-se, essa ideia de complementar, de uma maneira geral, ela só pode ser utilizada se um conjunto está dentro do outro. E essa representação do A com a barrinha, ou com A com um Czinho, que é o complementar de A, só posso falar isso, complementar de um conjunto, se esse complementar for sempre em relação ao universo. Tudo bem? Até logo para vocês. E agora vamos fazer... Aliás, até logo não. Bora falar sobre as leis de Morgan. Isso mesmo, sobre as leis de Morgan. As leis de Morgan. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu coloco esse retângulo. Você já sabe que esse retângulo representa o nosso universo. E vou destacar aqui dentro exatamente dois conjuntos. Um dos conjuntos eu vou chamar de conjunto A, o da esquerda. E o conjunto da direita eu vou chamar de conjunto B. Então aqui eu tenho um A. E aqui, turma, eu tenho um B. Bacana? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu perguntasse para vocês qual é o complementar da união de dois conjuntos. Professor, eu esqueci o que é complementar. Pessoal, complementar, quando eu falo complementar de um conjunto, é sempre tomando como referencial o universo. Então, o que é que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo unir o A e unir o B. Bacana? Então, na hora que eu unir o A e o B, vou até colorir isso de vermelho. Na hora que eu unir o A e o B, eu vou achar isso aí. Esse conjunto aí que eu acabei de colocar seria o resultante de A união B. Só que eu não quero saber quem é a união B. O que eu quero saber é o complementar de A união B. O que é o complementar? Quando aparecer complementar, eu quero que vocês entendam, substitua pela palavra fora. Então, eu quero saber o que está fora de A união B. Evidentemente, fora e, ao mesmo tempo, dentro do universo. O que está fora de A união B e, ao mesmo tempo, dentro do universo, pessoal, é essa parte que eu estou destacando de amarela. Então, essa parte amarela, que eu acabei de escrever aí no quadro, de pintar, colorir para vocês, é que é o complementar, turma, de A união B. E o aluno me pergunta, professor, o que seria esse complementar de A união B? Eu digo simples. É como se eu estivesse pegando tudo que está fora do A e, ao mesmo tempo, fora do B. Pessoal, pensa bem. Se você pegar a parte que está fora do A e, ao mesmo tempo, a parte que está fora do B, o que é comum a ela, simultaneamente, é essa parte amarela. Então, eu posso dizer que o complementar de A união B é como se fosse a interseção do complementar de A, ou seja, o que está fora de A, com o que está fora de B. Eu estou pegando os elementos que estão simultaneamente fora de A e fora de B. Então, essa é a primeira lei de Morgan, que me garante que o complementar da união de dois conjuntos é a interseção dos seus complementares. O que está fora da união é o que está simultaneamente fora a cada um dos conjuntos separadamente. Ok? Então, essa partezinha amarela é que ela representa o complementar de A união B, que é a interseção do complementar de A com o complementar de B. Se eu colocasse o desenho aqui do lado, o mesmo retângulo aqui do lado, vou colocar, aqui está o nosso retângulo, continua representando o nosso universo, e eu vou destacar aqui os dois conjuntos. Um eu vou chamar de A e o outro eu vou chamar de B. Então, aqui é o A, aqui é o B, e o retângulo é o nosso universo. A segunda lei de Morgan, ela já fala sobre o complementar da interseção. Ou seja, eu tenho aqui a interseção de A com B e quero saber o que está fora dessa interseção. Professor, destaque aí a interseção de A com B. Eu vou destacar de vermelho. Essa parte vermelha, turma, seria exatamente a interseção do conjunto A com o conjunto B. O que eu quero saber quando eu falo dessa interseção? Eu quero pegar o que está fora, o que é o complementar. Complementar de um conjunto é o que está fora. E sempre que eu falar de complementar de um conjunto, eu estou tomando esse complementar em relação ao universo. Então, eu quero saber o que está fora da interseção e, ao mesmo tempo, dentro do nosso universo.
O que vai estar fora da interseção e ao mesmo tempo dentro do nosso universo é exatamente, turma, essa parte que eu estou destacando de amarelo. Essa parte que eu acabei de destacar de amarelo é o que está fora da interseção de A com B e ao mesmo tempo dentro do nosso universo. Se eu perguntasse o que isso aqui é, turma, é como se eu estivesse fazendo o seguinte, nesse caso. É como se eu estivesse pegando tudo que está fora de A, beleza? Então eu pego até o B, mais essa parte aqui, e unindo com tudo que está fora de B. O que está fora de B? Eu pego essa parte aqui, ó, que está aqui só em A, mais essa parte do lado de fora. E fizesse o que com elas duas? A união. Então, o complementar da interseção é como se fosse a união dos complementares. Pegar o que está fora simultaneamente de A e B é a mesma coisa de unir o que está fora de A com o que está fora de B. Isso se chama de segunda lei de Morgan. Então, o que diz a primeira lei de Morgan? Que o complementar da união é a interseção dos complementares. E o que diz a segunda lei de Morgan? Que o complementar da interseção é a união dos complementares. Vamos fazer algumas questões relacionadas a essa teoria dos conjuntos. A primeira questão é uma questão clássica de conjunto. Ela diz o seguinte: em uma escola, todas as crianças participaram de uma pesquisa sobre a preferência do lanche. Nessa pesquisa, constatou-se que 35 alunos gostam de salgados, 33 gostam de doces, 52 gostam de suco, 7 alunos gostam de salgado e doce, 5 alunos gostam de salgado e suco, 3 alunos gostam de doce e suco, 3 alunos gostam das 3 opções e 8 alunos não gostam de nenhuma das opções. O total de alunos da escola é. Turma, o que a gente vai fazer? A gente vai usar os diagramas de Venn. Isso é muito importante para a gente se organizar na resolução da questão. Então, o meu primeiro passo é construir esse retângulo, onde esse retângulo representa o nosso universo, todos os alunos dessa escola, independentemente de gostar de doce, de salgado, suco ou não. Nesse conjunto, eu noto, pelo texto que acabamos de ler, a distinção de 3 conjuntos. O conjunto dos alunos que gostam de salgados. Outro, o conjunto dos alunos que gostam de doce. E outro, o conjunto dos alunos que gostam de suco. Então, eu percebi isso. Então, vamos colocar aqui os alunos que gostam de salgado. Vamos colocar aqui os alunos que gostam de suco. E vamos colocar aqui os alunos que gostam de doce. Qual é o grande segredo dessa questão que a maioria de vocês já conhece? Que sempre que a gente começar a preencher, a gente começa a preencher onde existe uma maior quantidade de interseções. Ou seja, eu tenho que achar os alunos que gostam de salgado, suco e doce simultaneamente. É por onde a gente deve começar. Se esse número aqui não for fornecido, também começamos por aqui, chamando esse valor de x. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter nesse tipo de questão. Tudo bem, turma? Então, vamos lá. Olha, a questão que disse qual é o total de alunos que gostam de salgado, suco e doce. A questão disse que 3 alunos gostam de doce e suco. Está aqui. 3 alunos gostam das 3 opções. Então, se 3 alunos gostam das 3 opções, aqui eu vou colocar o número 3, representando os 3 alunos que gostam das 3 opções. Ele disse também uma coisa interessante quando a gente volta, que 8 alunos não gostam de nenhuma das opções. Então, quer dizer que tem 8 alunos que estão do lado de fora, simultaneamente, do conjunto dos salgados, do conjunto do suco e do conjunto do doce. Então, esses 8 alunos aí estão. Ou seja, esse número 8 que está aqui representa os alunos que não gostam nem de doce, nem de suco e nem de salgado. Eu coloquei esses 8 alunos aqui, tudo bem? Mas, ao mesmo tempo, a questão disse que 3 alunos gostam de doce e suco. Você nota que aqui é o suco e aqui é o doce. Gostando de doce e suco, já tem 3 alunos. Isso quer dizer que os alunos que gostam somente de doce e suco são 0, porque os 3 alunos que gostam de suco e doce já apareceram aqui. Então, eu vou colocar aqui exatamente o número 0. Continuando a leitura da questão. A questão diz que 5 alunos gostam de salgado e suco. Então, eu tenho que identificar o conjunto do salgado e o conjunto do suco. Ele disse que 5 alunos gostam dos 2 ao mesmo tempo. Gostando dos 2 ao mesmo tempo, eu já tenho 3. Para completar os 5,
me resta exatamente 2 alunos para gostar de salgado e suco ao mesmo tempo, tá bom? O que mais ele diz? Ele disse que 7 alunos gostam de salgado e doce. Salgado, tá aqui o conjunto salgado, tá aqui o conjunto do doce. Ele disse que gostando de salgado e doce tem 7. Como eu já tenho 3 alunos gostando de salgado e doce, para completar os 7 alunos, nos restam exatamente 4 alunos. O que mais? Continuando a leitura da questão. Ele disse que 52 alunos gostam de suco. Cara, ora, gostando de suco são 52. Desses 52, note que eu já tenho 5. Então, desses 52, eu vou tirar os 2 que eu já tenho, fica 50, e tiro 3 que já está aqui, ficando 47. Então, eu tenho 47 alunos que gostam apenas, somente de suco. Pois, se eu somar tudo isso, eu vou achar os 52 alunos que gostam de suco, ok? Ele disse também que 33 alunos gostam de doce. Turma, gostando de doce, já temos aqui 4 mais 3, 7 alunos. Mas ele disse que gostam de doce 33 alunos. Então, dos 33, eu vou tirar 3, que tem aqui, ficando 30. Eu vou tirar 4, ficando 26. Então, quer dizer que tem 26 alunos que gostam somente de doce. Ele falou que de salgado, tem exatamente quantos alunos que gostam de salgado? Está aqui, ó. 35 alunos gostam de salgado. Note que gostando de salgados, eu já tenho exatamente 2, 3 e 4. E bem aqui vem um pulo do gato, uma besteirinha de nada. Eu vou ler a pergunta da questão. Qual é a pergunta da questão? Total de alunos da escola. Então, eu tenho que pegar todos os alunos que gostam de salgado. Então, se eu for pegar todos os alunos que gostam de salgado, somar com 47, somar com 0, somar com 26 e somar com 8, eu não preciso saber identificar quantos alunos gostam somente de salgado. A única coisa que eu preciso saber é o total de alunos que gostam de salgado. Eu sei que o total de alunos que gostam de salgado são 35. Então eu sei que esse conjunto aqui todinho, ele tem exatamente 35 elementos. Assim a gente ganha tempo. Eu não preciso pegar 35 e subtrair por esse valor. Porque o que eu quero saber não é o total de alunos da escola, então eu quero somar tudo. Então vamos lá. Se eu somar todos os alunos que gostam de salgado, eu vou obter quantos? 35. Para saber o total de alunos da escola, eu pego os 35 que gostam de salgado, somo com 47, somo com 26 e somo com 8. Ah, professor, então para achar o total de alunos dessa escola, ficou muito fácil. Você vai pegar todos os alunos que gostam de salgado, que são 35, somar com os 47 alunos que gostam somente de suco, somar com os 26 alunos que gostam somente de doce, somar com os 8 alunos que não gostam de nenhuma dos 3 produtos, ok? Então, quando a gente vai somar isso aqui, um conselho que eu dou para vocês seria vocês somarem, por exemplo, 30, pegando só a parte inteira, 30 com 40, 70, 70 com 20 dá 90, então já deu 90. Aí ficou o 5, o 7, o 6 e o 8, não sei se vocês estão entendendo a minha ideia. 5 e 7 dá 12, 12 com 6 dá 18, e 18 com 8 dá 26. Turma, fica muito massa somar dessa forma. De novo, eu pego 30, 40 e 20. Quanto é 30 mais 40? 70. 70 mais 20, 90. Então você já viu que essa soma aí, ela já deu aqui 90. Agora você pega a parte que você não incluiu ainda e soma. O que é que você falta incluir? Falta incluir 5, 7, 6 e 8. 5 e 7, 12. 12 e 6, 18. 18 e 8, 26, professor. Então eu vou somar 90 com 26. 90 com 26 vai dar exatamente 116, que é o que está na letra E. Fechamos essa questão com chave de ouro. Vamos agora para a próxima questão. Essa questão aqui, a questão 2, diz que dados dois conjuntos A e B, onde a interseção do A com B é B e D, a união de A com B é A, B, C, D e E B menos A é formado apenas pelo conjunto unitário, constituído do único elemento que é o A, ele quer que eu determine o conjunto B. Eu já vi muitos alunos simplesmente se confundindo durante a resolução dessa questão. E uma maneira para você achar essa resposta de uma maneira bem direta e bem simples é você se organizando. E nada melhor para você organizar-se durante a resolução da questão do que construir os diagramas de Venn. Então, o que é que eu vou fazer nesse caso? Turma, a solução é simples.
você vai simplesmente desenhar aqui dois conjuntos. Um eu vou chamar de A e o outro eu vou chamar de B. Então, o conjunto da esquerda eu chamo de A e o conjunto da direita eu chamo de B. E o que é que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar representar aqui dentro os elementos fornecidos. Por exemplo, a interseção de A com B, ele diz que é formada apenas dos elementos B e D. Pronto. Então, na interseção, eu vou colocar aqui o B e vou colocar o D. Assim eu fiz. O que mais? Ele falou que a união de A com B é formada por A, B, C, D e E. Quando ele fala da união, eu fico sem saber qual é a parte que está em A e qual é a parte que está apenas em B. Então, esse conjunto, por enquanto, essa informação, eu não vou usar ela agora. Eu prefiro usar essa, em que ele diz que B menos A é A. O que é B menos A? É que do conjunto B, você vai retirar a parte dele que está em A. Perceba que a única parte dele que está em A é B e D. Ficando apenas com essa parte aqui. Então, essa partezinha aqui, turma, essa partezinha aqui é exatamente B menos A. Que do conjunto B, eu vou tirar tudo dele que está em A. Quando do B, eu retirei tudo dele que está em A, só sobrou um elemento, que foi quem? O A. Ah, professor, então o A, ele está localizado exatamente aqui. Sim. Por quê? Se do conjunto B, olha bem, conjunto B, eu retirar a parte dele que está em A, o que vai restar é apenas o que está somente em B. E ele disse que o que está somente em B é o A. Então está aqui o A. Então agora sim, agora eu vou usar a união. Então como eu sei que quando eu junto os dois conjuntos, eu acho A, B, C, D e E, eu noto que aqui já tem um A, eu noto que aqui já tem um B e já tem um D. O que está faltando? Está faltando o C e o E. Ah, professor, é mesmo. Então o C e o E vai estar exatamente apenas no conjunto A. A partir do momento que eu fiz isso, eu respondo qualquer pergunta que ele faça. Qual foi a pergunta que ele fez? Olha como é uma pergunta simples. Quem é o conjunto B? Turma, basta olhar para a figura. O conjunto B é formado por A, por B e por D. De novo, A, B e D. Qual é a alternativa que tem A, B e D? Alternativa C. Então a gente vai marcar a alternativa C de casa. A questão ficou resolvida de uma maneira simples e rápida. Tá bom? Espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado dessa aula e até a nossa próxima aula. Até logo, turma. Tchau para vocês.